Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo hoje, quinta-feira, abrindo aqui, dia 21 de setembro de 2023, mais um Rede Verdade pela sua TV Arapuã. Estamos ao vivo, seguindo aqui na programação da sua TV Arapuã. E hoje estou de volta e com um presente para você, telespectador que está acompanhando. Quem está comigo aqui, ó, já com a câmera já direcionada para ele, o ator renomado brasileiro Odilon Wagner está aqui conosco. Ele que vem, olha, tem coisa que é boa e que se repete, né? Assim, coisa que é boa tem que se repete. Tá voltando aqui a João Pessoa para a apresentação de um espetáculo que é sucesso no Brasil todo. Mais de 70 mil pessoas já acompanharam e recomendam. Eu estou falando da última sessão de Freud, que é esse espetáculo que o Odilon está trazendo aqui. Você acompanha esse bate-papo comigo. A partir de agora, Odilon, boa tarde, obrigado pela presença aqui. Luiz, meu querido amigo, muito obrigado. É um prazer sempre te reencontrar. Nos conhecemos já há muito tempo. Verdade, verdade. Você sempre proporcionando grandes momentos aí. Não esqueço nunca daquele show da Carminho com o Gilberto Gil na Sala São Paulo. Exatamente. Noite memorável. Obrigado pela presença aí de volta aqui a João Pessoa. O que é bom se repete, é mais ou menos isso, Odilon? Exatamente. Você falou, nós estamos de volta no Teatro Paulo Pontes. Uma correção. Do tempo que saiu esse release que falava que a gente tinha 70 mil pessoas passadas, passou de 80 já. Já passou de 80. 80 mil pessoas já viram o espetáculo e uma boa parte daqui de João Pessoa, porque nós tivemos o ano passado aqui, foi um sucesso estrondoso, por isso estamos retornando. E certamente depois desses 3 dias em João Pessoa, que a gente vai dar o detalhe direitinho, esse 80 mil vai ficar defasado também. Vai ficar. Vamos aumentar isso. Bom, vamos lá. A última sessão de Freud. Isso. O enredo é maravilhoso, a história é maravilhosa, mas eu quero que você conte e resuma aí para o nosso telespectador. Pois é. É a história do... A peça é uma das peças mais premiadas no mundo todo. Já está há muitos anos em cartaz. Atualmente está na Argentina também em cartaz. E ela retrata a história do Freud, que é o pai da psicanálise. Em 1939, ele convida o C.S. Lewis, que é o meu colega Cláudio Fontana. Olha lá, tá botando 45 mil, você viu como está defasado, né? O Cláudio Fontana faz o C.S. Lewis. O Lewis é um professor universitário, um romancista, ele escreveu Crônicas de Nárnia, muito conhecido no Brasil, os jovens conhecem muito. E o Freud era ateu, um ateu militante. O Lewis, um ex-ateu, que se converte ao cristianismo e se transforma num dos maiores propagadores da fé cristã, raciocinada, da fé de bom senso, naquele período da Segunda Guerra Mundial, que é onde a peça se passa, né? E o Freud, muito profundo nas suas reflexões e nos seus estudos, convida o Lewis para vir no gabinete dele, que esse cenário que vocês viram passando agora aí, um cenário muito bonito. Para você ter uma ideia, é uma carreta de 12 metros que traz o cenário para cá. É o gabinete dele, uma reprodução do gabinete dele lá em Londres. Aliás, a cenografia, a caracterização dos personagens é um item à parte, a gente debate daqui a pouquinho, que é uma excelência à parte. Inclusive indicado a prêmio. Esse foi indicado o melhor cenário do ano pelo Prêmio Shell, que é o mais importante prêmio do teatro brasileiro. Mas aí ele chamou o Lewis, o Freud chamou o Lewis para conversar porque ele quer entender como é que um homem inteligente como ele, que era ateu como ele, pode simplesmente virar a casaca assim. E virar um entusiasta do cristianismo. E a peça esse é o elemento. Então eles discutem existência ou não de Deus, sentido da vida, sexualidade, o que a gente está fazendo aqui, vida após a morte. São questões que todos nós, todo ser humano pensa. E isso com uma linguagem, Luiz, uma linguagem fácil, uma linguagem que todo mundo entende. Não é aula, não é dissertação sobre nada. É assim, uma conversa com dois... De assuntos complexos. Complexos, mas falado de uma maneira acessível. Aí eu pergunto, mas as pessoas riem muito, gostam muito, consegue desse tom de humor no diálogo como então, esse? É engraçado, né? Você pensar que uma peça, que tem um assunto ali, as pessoas gargalham no espetáculo, porque os dois são muito bem-humorados e irônicos. E um provoca o outro o tempo todo.
Então, tem gargalhadas do humor inteligente, o humor de situação, né? Não é piada pela piada. Se bem que tem até umas piadinhas no meio, porque o Freud gostava muito de humor, ele escreveu um livro sobre o humor. Então tem até uns momentos assim que mais... é uma das facetas psicológicas, né? O humor, né? Natural. É. E aí tem momentos assim, então as pessoas gargalham mesmo. E tem outros momentos que os embates são duros, os embates são veementes. Mas uma coisa importante, Luiz, eles nunca perdem o respeito um pelo outro. Eles se ouvem. O que é muito difícil vamos falar, não vou falar nem no mundo, mas no Brasil de hoje, por exemplo. Mas é no mundo, sim. Mas no mundo, né? É no mundo, sim. Hoje, a dificuldade das pessoas ouvirem, né? Tem que ouvir. Você pode discordar, mas ouve primeiro e depois contra-argumenta, ok? É o que eles fazem. Eles argumentam, mas eles se ouvem e nunca perdem o respeito um pelo outro. Então, nesse sentido, eu digo que a peça é um elogio ao diálogo tão necessário que a gente precisa. Que é uma intolerância que faz com que a gente sempre repita aquela frase: política, futebol e religião não se discutem. Vocês discutem isso, né? Sobretudo religião, de forma muito... Mas por que não discutir? Por exemplo, o Freud era ateu, o Lewis era cristão. Ele traz algumas reflexões. A gente não espera que nenhum cristão ou crente que chegue lá saia ateu e nenhum ateu saia crente. Não é essa a ideia. Mas é que algumas reflexões trazem um pensamento. Fala assim, é verdade, tem algumas coisas que a gente pode acrescentar, mesmo que seja para reforçar a fé ou reforçar a crença no ateísmo. Não importa. Tá. Mas reflexão e pensamento é sempre importante. Tá. E aí o Lewis, inclusive, Crônicas de Nárnia é uma referência, uma analogia à caminhada, né, do cristianismo no mundo, né? Sim. Agora, eu ia lhe perguntar exatamente isso. O texto é feito para você, enfim, para empatar o jogo, empatar o diálogo, ou o texto é feito para que o cristianismo saia vencedor, que a religião saia vencedora, ou o ateísmo saia vencedor? É muito interessante você perguntar isso. Aí eu lhe pergunto, você vai saber a resposta. Tem vencedores nessa história? Não tem. Não dá para ter vencedores, porque cada um é como é. Então, o bonito da peça é que ela reforça a ideia de que não tem vencedores. Cada um segue as suas convicções. Por exemplo, o ateísmo, ele também é uma crença. É uma crença de que não existe nada além daqui da vida, que não existe Deus, não existe nada. É uma crença. Então, quantos ateus, aí eu pergunto, né? A gente sempre fala isso nos nossos debates lá. Quantos ateus a gente conhece? Eu conheço muitos, que se dizem ateus, ou seja, não seguem uma religião, os dogmas de uma religião específica, mas que na sua humanidade, no seu cotidiano, são pessoas tão caridosas, que têm compaixão, que ajudam os outros, que demonstram na prática serem muitas vezes mais cristãos do que tantos cristãos que não agem daquela forma. Que um bom cristão olharia para ele para dizer assim, esse é um bom exemplo de santidade. Esse ateu é um bom exemplo de santidade, sem saber. É isso. Veja, outro dia, a gente sempre faz um debate lá no teatro. Essa é uma outra história, que assim, a peça é tão instigante que ela transborda para um debate depois, é isso? Todo primeiro dia de sessão, em cada cidade que a gente faz um bate-papo, um debate. E a gente convida sempre um psicólogo ou uma psicanalista e um religioso. Um representando mais a visão ali de Freud, o outro mais a visão religiosa. E já passaram pastores, evangélico, protestante, presbiteriano, espírita, padre, rabino, já teve de tudo. E aqui em João Pessoa vai ter o padre Marcondes, super conhecido aqui. Paróquia Santa Júlia. Santa Júlia e do Centro Cultural São Francisco. Um homem maravilhoso, gosto muito do padre Marcondes. E a Alcira de Lourdes Teutônio Cavalcante, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui da Paraíba, vai estar lá com a gente. Isso após o espetáculo amanhã. Essas conversas se dão de uma forma muito interessante. Eu
é importante dizer assim, essa questão, veja, essa questão de crença ou não em Deus, tal, não se discute a religião, a gente tem que debater até para reforçar nossas crenças. Mas veja, para todos os religiosos que foram até hoje lá no teatro, nesse dia dos debates, eu perguntei, tem certeza, o senhor tem certeza, padre, pastor, rabino, tem certeza da existência de Deus? E 100% deles disseram não. Olha que coisa interessante. E até eu me assustei. E aí, mas aí tem a complementação. Fala assim, certeza a gente não tem, porque a certeza ela exige que tenha uma comprovação científica, histórica. Isso não tem. Mas um pastor presbiteriano que foi, quase todos falaram a mesma coisa, mas esse pastor foi recentemente lá no interior de São Paulo, ele falou uma coisa tão bonita. Ele disse assim, ele falou, tenho certeza. Ah, você tem? Como? Ele falou assim, quando eu enxergo no ser humano a compaixão, quando eu enxergo no ser humano a empatia, uns ajudando os outros, do acolhimento, aí eu vejo a presença de Deus. Então... A resposta para aquela história assim, qual é a melhor religião? Aquela que lhe torna uma pessoa melhor. É isso. É isso. Tem religião melhor que a outra? Não. Quantas vezes esse espetáculo já foi encenado? Você já encenou esse espetáculo? Você já perdeu essas... 100 e tantas vezes, já não sei mais contar, mas já passou de 120, 130, eu acho mais, talvez mais. E a reação das pessoas, ela é basicamente, em média, a mesma? E aí eu lhe pergunto, além disso, já teve conflito? Já teve, sabe, espectador saindo da sala dizendo... Nenhuma vez. Como é que você consegue isso? Nenhuma vez, mas nenhuma... Não tivemos uma vez. Por quê? Porque a peça, ela não provoca. Certo. Ela não desrespeita. Não, ela não desrespeita. Ela faz refletir. Tanto nos conceitos do Freud como ateu, mas o Freud era um homem muito profundo. Então, Freud, ele era estudioso do Novo Testamento, do Velho Testamento, da Torá, livro dos judeus, do Alcorão e dos livros do budismo. Ele estudava. Ele era um homem profundo em tudo que fazia. Então, toda a conceituação dele era baseada em informação. Ele não falava, não era assim, sou ateu, não gosto e não quero mais. Não, ele trazia... Não ignorava o assunto, ele mergulhava no assunto. Você acha que com um pouco mais de tempo ele se converteria, como Santo Agostinho, por exemplo? Difícil dizer, mas assim, que ele tinha uma espiritualidade, eu sou leigo no assunto da psicanálise. Mas quando a gente vê o Freud como humano como ele era, como tantos ateus que a gente falou aqui, ele sendo ateu, mas a humanidade dele demonstrava que ele tinha uma espiritualidade, que é diferente de religião. Então, ele tinha esse lado muito forte. Ele foi criado por uma babá católica romana, que botava ele na igreja, aprendeu a rezar, sinal da cruz, todas essas coisas. O pai dele era judeu ortodoxo. Então ele teve uma série de informações religiosas e aí isso causa, inclusive, essa confusão na cabeça dele, né? Ele foi amigo durante a vida inteira de um pastor protestante com quem ele se correspondeu. E existe um livro com essa correspondência dos dois que é maravilhoso. E aí você vê como ele conhecia as religiões. Tudo isso serviu de fonte para a construção desse enredo, desse roteiro todo. Exato. O processo de conversão do Lewis, vocês passam por ele? O processo de conversão do Lewis? O Lewis comenta na peça, o Cláudio Fontana, meu colega que está aparecendo ali, ele comenta, olha o cenário que lindo, os objetos, olha o cenário que lindo. Você está nos levando para E o rádio ali no canto que traz as notícias. Freud, né? Tal. Muito bem, o Lewis conta, porque o Freud pergunta como que ele se converte, e o Lewis ele fala assim, teve momentos, foram momentos de... Porque assim, a conversão não se dá por uma teoria, muitas vezes, se dá por sentimentos. Muitas vezes uma pessoa... é uma epifania, a gente diz, né? A pessoa está na natureza, num lugar especial, lindo, e naquele momento ela tem a percepção de que tem que existir algo maior no universo que coordene tudo isso. Não é possível que isso tudo seja obra do acaso. E o Lewis conta na peça como foi esse momento para ele. É ainda criança, na floresta, com o irmão dele criando uma caixa
toda uma caixinha de biscoitos, toda arrumada com objetos e folhagens e tal, e na natureza, e como aquilo foi o primeiro momento que ele chama de maravilhamento, de encantamento que ele teve no mundo, com uma percepção que ele teve dessa coisa maior dessa compreensão da existência de algo maior. E isso se fala muito na peça. É muito bonito porque os dois falam das suas posições, mas contando as suas histórias. Isso é muito bonito. Isso que talvez o segredo do sucesso, né? Precisa registrar que o Odilon, você próprio foi premiado, indicado para o prêmio de melhor ator, isso? Eu tive a sorte de ter 3 indicações, prêmio Shell, melhor ator, prêmio APCA, que é do Críticos de São Paulo, e agora, esse mês, veio uma nova indicação do prêmio Bibi Ferreira, olha só, que vai acontecer agora no final do ano. A peça recebeu também o Bibi Ferreira, a indicação, o cenário, o prêmio Shell de melhor cenário, e a tradução e adaptação, Clarícia Bujanra, também foi indicada. Odilon, você é um apaixonado por teatro, enfim, você é um apaixonado pela arte cênica, mas a sua caracterização de Freud, ela é impressionante mesmo, né? Qualquer pessoa que tenha qualquer menção de Freud, lembrando assim, essa imagem que a gente tem na cabeça, sim. Como é que foi isso? As duas coisas se encontraram, assim, foi muito pelo aspecto físico, foi muito pelo aspecto, assim, se você tivesse outra fisionomia, física, né? Outra fisionomia, você estaria também fazendo, ou as duas coisas se casaram? Não, dá para fazer. Assim, o ator não precisa ser idêntico ou parecido com o personagem. Não precisa ser um sósia, mas aí você... Mas precisa ter, é importante, uma idade aproximada. O Freud, na peça, ele está com 83 anos de idade, ele está né, mais velho do que eu. Muito longe da sua. Não tão longe. Vou fazer 70 agora. Que é isso? Mas o Freud ele tinha um câncer, né? Ele tinha um câncer na boca por causa do charuto que ele fumava. Então... Ou seja, a história é real. É real. E a caracterização, ali não sei se dá para perceber, mas ele tem até uma peruquinha que a gente usa ali, que eu sou um careca mais fundo, a minha careca vai mais funda. Ele tinha mais no meio da cabeça. Há o óculos que traz, tem uma maquiagem de envelhecimento, que aqui também não aparece, mas fica mais evidente no teatro, e que aí a postura física, aí a gente estuda... Qual foi a sua preparação aí? Isso, então, aí é um processo de construção do personagem. E é um processo bastante, eu diria, psicanalítico, sabe? Porque você tem que entrar no universo de uma outra pessoa e vivenciar, estudar a vida dele e trazer, a gente chama isso do processo de memória emotiva, que é da construção do personagem. Quando eu vou construir um personagem mais velho, eu tenho que pensar nas referências de personagens mais velhos que eu conheço, que são afetivos para mim, para eu trazer como característica. Por exemplo, eu trouxe muitos elementos aí do meu avô. Foi? Ele físicos. Certo. Físicos. Que o pessoal olha e fala, mas é o Freud. É o Freud. A gente não sabe se era o Freud, era assim ou não, mas é o Freud. Convence, porque eu faço com verdade. A gente tentou fugir de caricatura, sabe? Faz ele de verdade, com emoção. E isso convence as pessoas. Só isso dá vontade de ver, né? Porque eu vi uma entrevista sua mais recente, você falava assim, olha, o universo todo, o mundo todo conhece a figura, né? Assim, de alguma forma, ou sabe muito, ou sabe alguma coisa sobre Freud, né? E dessa imagem dele, assim. E você fazer isso de uma forma... Só o fato de, assim, eu quero ouvir e ver o Freud, né? Em pleno século XXI, se mexendo na minha frente. E uma coisa que me deixa muito feliz é que os psicanalistas, os psicólogos que vão... o depoimento deles, para mim, emocionado, né? É emocionante, porque eles falam assim... Eu sempre sonhei em conhecer Freud e agora você está me proporcionando isso. E alguns... Essa é a impressão que dá. Pede para tirar foto deitado no divã comigo ali. É muito engraçado. Genial. Bom, eu quero lhe perguntar, se você sai daí da peça, você, Odilon, saiu da peça mais Freud ou mais Lewis nessa história? Mas vamos rapidinho para o intervalo comercial, para você também, na volta, a gente dizer todos os detalhes
dos dias, né, que a peça estará aqui em João Pessoa. Um minutinho só e a gente volta aqui com Adilon Wagner.